dia, meus irmãos. Graça e a paz, nosso Senhor, amém? Se coloque em pé nesse lugar. Vamos começar esse culto dessa manhã, adorando ao Senhor por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Convido você a entrar na presença do Senhor agora. Fechar os seus olhos, coloque a mão no teu coração e comece a falar com Deus, agradecer ao Senhor pela sua vida. Fale: Pai, obrigado porque eu estou aqui, obrigado porque o Senhor tem cuidado da minha vida. E eu me coloco nas tuas mãos, eu me coloco na tua presença, porque só tu és digno de toda adoração e todo louvor, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna, porque só o Senhor é o meu Deus, é o meu Senhor, é o meu suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Glorificamos o teu nome, Jesus, nesta manhã. Como é bom começar essa semana, esta manhã, na tua presença, na tua casa, e nós nos colocamos diante de ti como servos do Senhor, adoradores do Senhor, que te adoram em espírito e em verdade. Pai, fala conosco, usa-nos, toca-nos, Pai, ministra em nossos corações. Pai, nós oramos para que o Senhor possa estar retirando daqui toda e qualquer inquietação, todo medo, toda dúvida, Deus, tudo aquilo que nos afasta da tua presença. Clamamos a Ti, Pai, coloca para fora daqui. Nós te pedimos que somente aqui, nesta manhã, haja a manifestação do Teu Santo Espírito. Senhor, fala conosco através do louvor, da oração, da palavra. Nós estamos com o nosso coração aberto a Ti. Pai, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor. Em nome de Jesus, Pai, que toda ação contrária, que toda ação do mal caia por terra agora, em nome de Jesus, Pai. Nós agora ordenamos que toda força contrária, toda atuação de Satanás e seus demônios seja agora repreendida em nome de Jesus. Que nesta manhã o Senhor esteja falando conosco, esteja nos curando, nos restaurando, nos fortalecendo. Pai, bendito seja o Teu nome, adorado seja o Teu nome, glorificado seja o Teu nome, Pai. Nós queremos dizer que nós amamos o Senhor, nós precisamos de Ti. Sem Ti nada somos, nada temos, se não for a Tua presença na nossa vida, Pai. Portanto, nesta manhã, Espírito Santo, seja bem-vindo no nosso meio, seja bem-vindo no nosso meio, Espírito Santo, seja bem-vindo no nosso meio. Toca em nossos corações, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, receba a nossa adoração. Glorificado seja o Teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, amém, amém. Bendito seja o Teu nome, Jesus. Nós queremos o Teu nome, Pai. Aleluia. Vamos declarar. Vamos cantar, diga. Jesus, quero declarar Teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em Tua presença. Clamo Jesus. Vamos lá, declare, diga. Jesus, quero declarar Teu nome, quebrando os vícios desse. Diga, Jesus. Jesus, quero declarar Teu nome. Vamos lá, erga sua voz e cante, diga. Sobre toda alma em depressão, ansiedade e medo, sai agora. Jesus. Vamos, Jesus.
teu nome é cura, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia. Jesus, quero declarar teu nome. Declare. Sobre toda alma em depressão, ansiedade e medo, saiba agora. Clamo Jesus. Nós adoramos o teu nome. Amamos o teu nome. Nome sobre todo o nome de Jesus. Nome sobre todos o nome de Jesus. Nós declaramos o teu nome, Senhor. Declare pelas ruas Aí a sua voz e cante. nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Erga a sua voz então. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Vamos lá, declare. Vamos lá, erga suas mãos e cante. Diga, declare. Declare pelas ruas O nome de o Jesus. nome de Jesus. Ele vai trazer sua Ele luz. vai trazer Sobre sua família. clame o santo nome Jesus. Aleluia, aleluia. Nós declaramos o nome de Jesus. O nome de Jesus é o nome sobre todo nome. Glorificado seja o teu nome, Jesus. Nós confiamos em ti, Pai. Confiamos na tua palavra. Confiamos na tua presença. Obrigado, Senhor. Aleluia. Vamos cantar. Sou de Jesus, seguro estou. É minha ajuda em meio ao fogo, nunca falhou. Pois o seu sangue minha alma limpou. Seu sacrifício no Calvário me resgatou. Nós confiamos, diga, confio em Deus, meu Salvador, que jamais falhou e nunca falhará. Confio em Deus, meu Salvador, que jamais falhou.
a Ele me rendo, posso descansar. Sei que o autor do amanhã me guiará. Essa é minha história, a minha canção. Louvo meu Salvador e Rei com meu coração. Vamos lá, declare, diga: confio em Deus. Declare: meu Salvador, que jamais falhou e nunca falhará. Confio em Deus, meu Salvador, que jamais falhou e nunca falhará. Nós confiamos em Ti, Jesus. É o que nós estamos cantando aqui nesta manhã. Nós estamos aqui declarando que nós confiamos em Ti. E se nós confiamos em Ti, nós temos todas as coisas. Ah, Senhor, em nome de Jesus, guarda a nossa vida, guarda a nossa casa, guarda a nossa família. Obrigado, Jesus, pelas Tuas liberações e pela Tua presença, Pai. Ser conosco nesta manhã, ser com a Tua igreja, ser com o Teu povo aqui nesta manhã reunido aqui, Pai. Nós clamamos a Ti, Jesus. Clame a Deus, Ele ouviu e atendeu. Clame a Deus, Ele ouviu e atendeu. Clame a Deus, Ele ouviu e atendeu. É por isso que eu confio. Clame a Deus, Ele ouviu e atendeu. Clame a Deus, Ele ouviu e atendeu. Clame a Deus, Ele ouviu e atendeu. É por isso que vai com a sua voz e cante e diga: clame a Deus, Ele ouviu e atendeu. Clame a Deus, Ele ouviu e atendeu. Clame a Deus, Ele ouviu e atendeu. É por isso que então clame, clame a Deus, Ele ouviu e atendeu. Clame a Deus, Ele ouviu e atendeu. Clame a Deus, Ele ouviu e atendeu. É por isso que eu confio em Deus, meu Salvador, que jamais e nunca falhará. Confie, meu Salvador, nunca falhará, Ele nunca falhará, e nunca falhará. Diga: clame, e clame a Deus, Ele ouviu e atendeu. Clame a Deus, Ele ouviu e atendeu. Clame a Deus, e Ele ouviu. É por isso que eu confio. E clame a Deus, e Ele ouviu e atendeu. Clame a Deus, Ele ouviu e atendeu. Clame a Deus. É por isso que eu confio em Deus. Levante suas mãos, diga: meu Salvador.
sal, e jamais. Diga isso mais uma vez, confie em Deus. Diga, eu confio em Deus, meu sal, e jamais e nunca falhará. Sabe, nós estamos cantando aqui esse cântico, e eu não sei você, mas se você nesta manhã, muitas vezes você está indeciso com a decisão de Deus na sua vida, indeciso no sentido de, será que o Senhor vai me ajudar? Será que o Senhor vai estender a mão para mim? Será que Deus está olhando para mim? Será que parece que eu oro, eu nado e morro na praia? Não, nesta manhã, meu irmão, enquanto eu estava cantando aqui, o Espírito Santo estava falando no meu coração. Existem pessoas aqui que acham que Deus se esqueceu de você. Não, Deus não se esqueceu de você. Deus não esqueceu da sua família. Deus não esqueceu da sua casa. Deus não esqueceu da sua luta. Mas nesta manhã Ele fala para você, meu filho, eu te fortaleço, eu te sustento, eu sou o teu Deus, eu sou o Deus da tua família, eu sou o Deus da tua casa, do teu casamento, do teu trabalho, dos teus negócios. Ei, eu estou te forjando para uma nova temporada, para uma nova estação. Meu irmão, em nome de Jesus, se você quer junto comigo orar nessa manhã aqui, e aqui eu já chamo o pastor Fernando para estar junto, eu convido a você, venha junto comigo aqui na frente, vamos orar e clamar a Deus. Se você acha que o Senhor não está olhando para você, não ache isso, não, o Senhor está tocando na sua vida nesta manhã. Venha comigo aqui até na frente, saia do seu lugar, nós vamos orar por você, nós vamos interceder por você. Dê esse passo, fale: Senhor, eu quero estar mais perto de Ti, eu quero confiar em Ti, eu quero confiar na Tua presença, eu quero confiar no Teu sustento, eu quero confiar no Teu cuidado, na Tua unção, no Teu favor. Eu coloco a minha casa, a minha família, em nome de Jesus, sai do seu lugar, vem até aqui, nós vamos orar junto. Venha aqui, venha junto aqui, sai do seu lugar, vem aqui, nós vamos orar. O Espírito Santo está aqui nessa manhã, Ele quer ministrar em teu coração, Ele quer tocar em teu coração, Ele quer tocar na sua vida, Ele quer tocar na tua casa nessa manhã. Ele diz: ei, meu servo, não temas, porque eu sou contigo, eu sou o teu Deus, eu te sustento com a destra da minha mão. Nós te glorificamos, Senhor, nós te bendizemos, Jesus. Amado Deus e Pai, nós estamos, Senhor, nesta manhã diante da Tua presença, essa presença que é única e suficiente para cada um de nós. Estamos aqui porque reconhecemos, Senhor, o Teu senhorio sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e a nossa família. Sabemos que o Senhor pode todas as coisas e por isso, Pai, descansamos nessa verdade. Senhor, viemos aqui porque Te amamos. Viemos aqui porque reconhecemos o Senhor como nosso único e suficiente Salvador. Pai, obrigado. Obrigado pela Tua presença. Obrigado pela Tua manifestação. Desde que entramos aqui no Teu santuário, o Senhor tocou, o Senhor falou, o Senhor está conosco. Por isso, Espírito Santo de Deus, tenha liberdade no nosso meio nessa manhã. E visita cada vida, visita cada família. E sonda, Senhor, os corações. Ah, Pai, se houver tristeza, que haja alegria. Se houver incredulidade, que haja fé. Se houver doença, que haja cura. Porque na Tua presença, Senhor, nada fica do mesmo jeito. Na Tua presença tudo se renova. Na Tua presença tudo se faz novo.
Estamos aqui diante daquele que pode, daquele que é poderoso, daquele que tem a última palavra. Senhor, não são as circunstâncias, não são os sentimentos, não são aquilo que pensamos ou achamos, mas é aquilo que o Senhor já declarou sobre a nossa vida. Por isso, Pai, nessa manhã eu te peço, estenda a tua boa mão, em nome de Jesus, e abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa a tua casa, abençoa todas as famílias, e vamos sair daqui hoje cheios da tua presença, curados, transformados, restaurados e resgatados pelo Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Nós estamos aqui com o coração cheio de gratidão, agradecendo pelas maravilhas que o Senhor já fez em nossa vida, continua fazendo e ainda fará. Obrigado, Pai. É no teu nome que oramos, Jesus. É no teu nome que agradecemos. Amém e amém. Aplaudam o Senhor, queridos. Confio em Deus, Aleluia. meu Salvador, Oh, que jamais e nunca falhará. Confio em Deus, meu Salvador. E nunca falhará. Aleluia. Pode sentar, queridos. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. Que manhã especial, né? A gente precisa tomar muito cuidado quando a gente vem para o culto e isso se torna uma coisa automática, né? Eu venho porque é domingo, né? E cada culto ele é único. Cada culto a presença de Deus é única. Cada culto Deus faz da forma que Ele quiser. Então a gente precisa tomar esse cuidado. A gente não está aqui só porque é domingo, a gente está aqui porque a gente adora o Senhor. A gente está aqui porque a gente reconhece o Senhor como nosso Deus, o nosso Salvador. Então que você fique atento ao que Deus está fazendo hoje aqui. Desde os louvores Deus já está se manifestando. Desde os louvores Deus já está curando, Deus já está tratando, Deus já está se manifestando. Então fique com seus ouvidos atentos, o seu coração completamente disponível para tudo aquilo que Deus vai fazer. Amém? Bom dia, igreja, que a graça e a paz de Jesus estejam com todos. Amém? Antes da gente começar, eu quero dar alguns avisos bem rápido, que em março a gente vai estar aí iniciando os nossos cultos de ministério. Como eu falei já durante a semana, a partir de março a gente já vai ter o culto de jovens, de mulheres e de homens, né? A igreja ela foi criada para estar em movimento. A igreja foi criada para estar avançando. E ela avança através dos cultos e através daquilo que Deus proporciona para a igreja. Então, sábado, dia 7 de março, a partir das 7h30, a gente vai ter aqui o encontro dos jovens, tá bom? Então, você que deseja participar, jovem, né? Todos aqui eu creio que são jovens, pode vir, né? Se você deseja participar, então sábado, dia 7 de março, a partir das 7h30, tá bom? O culto de mulheres, segunda-feira, dia 9, então dia 8 é o Dia Internacional das Mulheres, e dia 9 vai ter o culto de mulheres, tá? As mulheres estão preparando aí algo especial, tá bom? Então dia 9, a partir das 20 horas, o nosso encontro de mulheres, e segunda também, no dia 23 de março, a gente vai ter o nosso encontro de homens, tá bom? Os homens aí já estão preparando alguma coisa, eu tenho certeza que vai ser um tempo aí precioso. Então fique atento nas nossas redes sociais, na lista de transmissão, que a gente vai estar aí comunicando e avisando. Esses cultos especiais, tanto de jovens como mulheres e homens, é uma grande oportunidade para você convidar alguém. É uma forma de você evangelizar, porque é uma palavra específica, direcionada para cada um deles, tá bom? Amém, queridos? Domingo as nossas duas reuniões, 9 horas da manhã, 10 horas da manhã e 19 horas, tá bom? Alguém nos visita hoje pela primeira vez ou todos são de casa? Eu acho que todos são de casa, não? Alguém nos visita pela primeira vez hoje? Não. Alguns não vieram, né? Deve estar pulando carnaval, espero que não, mas, né? Todos são de casa. Amém.
Amém, queridos. Queridos, se você precisa de uma visita pastoral, um atendimento, se você precisa de aconselhamento, enfim, qualquer coisa, lembre-se que somos uma família, estamos aqui para caminhar junto. Então, o nosso canal de comunicação é o 997218590, tá? 997218590, por ali você vai receber os avisos da igreja, a igreja está se movimentando, então vocês precisam estar por dentro da igreja que você é membro, da igreja que você faz parte. Então, por esse canal, você consegue aí ver tudo aquilo que a igreja tem como agenda e como programação, e aí pedido de oração, visita, tá bom? Amém, queridos? Vamos adorar o Senhor com os dízimos e as ofertas. Quem vai nos ajudar já pode chegar. Abram comigo o Êxodo, capítulo 25, versículo 2. Êxodo, capítulo 25, verso de número 2. Acharam? Ninguém. Vou esperar um pouquinho, amém? Diz assim a palavra de Deus, presta bem atenção. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, que me tragam uma oferta alçada, de todo homem cujo coração mover-se voluntariamente. Olha o que Deus está instruindo ao povo. Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, de todo homem, ou seja, de todo ser humano, cujo coração se mover voluntariamente. No caso aqui do povo de Israel, ele estava falando para os homens, que só naquela época só os homens ofertavam. Mas Deus está deixando claro o seguinte: oferta é movimento do coração. Então, Deus está dizendo para Moisés o seguinte: olha, todo homem que vier trazer essa oferta, receba daqueles que estão trazendo de forma voluntária. Então, queridos, oferta não é obrigação, dízimo não é obrigação, não. É um movimento voluntário. Deus não nos obriga a fazer nada. Eu já falei isso algumas vezes. Deus não nos obriga a fazer nada. Não. E nunca vai nos obrigar. Deus, Ele sempre nos convida. Por exemplo, quando Jesus diz: vinde a mim, todos vós estão cansados e sobrecarregados. É um convite. Agora, você decide se você vai ou não. Dízimo e oferta é a mesma coisa. Deus não vai obrigar você a pôr a mão no bolso e ofertar. Mas é um princípio. É um princípio. É uma ordenança. E se você segue a Cristo, se você entende que Jesus é o seu provedor e que nada te faltou, por que não, de forma voluntária, agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez por você e continua fazendo? E Deus deixou claro: receba só daqueles que fizerem de forma voluntária, que seja o movimento do coração. Então a questão não é você vir até aqui, entregar o seu dízimo e oferta. A questão é a seguinte: como você está fazendo isso? É de forma voluntária? É o movimento do seu coração, ou é por medo, ou é por troca, ou é porque acha que Deus vai parar de te abençoar se você não dizimar e ofertar? Não. Você vai fazer isso com o gesto do coração. Amém? E a gente vai fazer isso nessa manhã com muita alegria, com muito amor no coração, tá bom? Pega o seu envelope, eu quero orar por você. Se você precisar da maquininha, é só correr ali atrás, vai ter uma pessoa para te ajudar. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor. Desde que chegamos aqui, já fomos tocados, abençoados pela Tua presença, através dos louvores, através da oração. O Senhor disse que essa casa, como toda igreja, é chamada casa de oração. Ao entrarmos aqui, sentimos a Tua presença. Senhor, e não tem como, Senhor, não Te adorar através daquilo que o Senhor confiou em nossas mãos. Pai, tudo que temos, tudo que somos, vem do Senhor. O Senhor é a nossa fonte, o Senhor é o nosso provedor. Podemos dizer que até aqui o Senhor nos sustentou. Mas eu te peço, Pai, abra as janelas do céu nessa manhã. Abençoa os celeiros dos Teus filhos. Abençoa a vida profissional de cada um deles. Aqueles, Pai, que estão precisando de uma porta aberta. Pai, movimenta os céus. Senhor, porque a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Por isso, Pai, derrama, Senhor, na vida financeira dos Teus filhos. Senhor, sabemos que tudo que o Senhor colocou na nossa mão, podemos Te honrar e Te abençoar, porque o Senhor nos abençoou primeiro. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Enquanto louvamos, sai do seu lugar com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Teus olhos revelam que
posso esconder que não sou nada sem ti. Ó fiel Senhor, tu sabes de mim. Quando sondas meu coração, sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sonda, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Hoje eu sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Aleluia. Deus abençoe, Dé. Essa voz aí maravilhosa, né? Bênção demais. Queridos, antes da gente entrar na palavra, eu quero contar um testemunho para vocês que chegou para nós. Quinta-feira tivemos aqui a nossa primeira quinta-feira, quinta profética. E já surtiu frutos. Deus já trabalhou. Deus já agiu. Na verdade, o testemunho, ele nos fortalece. Quando eu recebi esse testemunho, eu me alegrei no Senhor. Porque o testemunho, ele sempre existe para fortalecer a fé da igreja, das pessoas. Então, querido, se você tiver um testemunho, não deixe de falar. Se você não quiser vir aqui na frente falar, não tem problema, você escreve, manda para o WhatsApp da igreja e ele vai ser lido aqui. Porque o testemunho, ele edifica uma igreja. A igreja, ela é resultado de testemunhos, de pessoas que são transformadas pela graça, pelo favor de Deus e pela misericórdia de Deus. Amém? Começa assim, queridos irmãos, graça e paz. Quero compartilhar um testemunho que aconteceu com meu marido nesta semana. Ele é corretor de imóveis e estava atendendo um cliente interessado na compra de um imóvel. Havia uma casa à venda aqui na rua da igreja, Família Aliança. Ele já tinha algumas fotos do imóvel, mas não estavam boas. Então, queria tirar novas fotos para apresentar ao cliente. Na segunda e terça-feira choveu muito. O tempo estava feio e escuro e as fotos não ficaram muito boas. Porém, na quarta-feira o tempo melhorou. Ele então lembrou que na quinta-feira teríamos culto e comentou comigo que queria aproveitar para ir antes à casa e tirar as fotos e depois já ficaríamos na igreja para o culto. Na quinta-feira, por volta das 5 horas, ele me enviou uma mensagem dizendo que estava um sol lindo e que queria aproveitar a luz do dia antes que anoitecesse. Eu disse que tentaria sair um pouco mais cedo do trabalho, normalmente saio às 6 e pela graça de Deus consegui sair cerca de 15 minutos antes. Assim que cheguei em casa, ele foi tirar as fotos do imóvel, demorou um pouco para voltar e chegou por volta das 7h30. O culto começava às 8, então pensei que talvez não fôssemos mais, mas ele disse que iria comigo, mesmo assim. Comentou que queria jantar antes. Eu disse que não iria, pois estava em jejum para o culto. Ele então decidiu ir sem jantar mesmo. Durante o culto, após o maravilhoso louvor, quando o pastor Fernando começou a ministrar a palavra, disse algo que marcou profundamente o meu marido. Diante de Jesus, qual é a sua resposta hoje? O que você veio fazer aqui? Essa foi a pergunta. Aquela pergunta ficou na mente dele. No caminho de volta para casa, ele me disse que não sabia responder porque tinha ido à igreja naquele dia. Disse que não foi para pedir nada específico.
Em pensamento, falei ao Senhor: Pai, quem sabe amanhã o Senhor dá a resposta que ele precisa. No dia seguinte, às 11 horas da manhã, ele recebeu uma visita naquele mesmo imóvel onde havia tirado as fotos. Voltou para casa radiante. A proposta foi assinada e a casa foi vendida. Ele ainda precisou preparar o contrato no mesmo dia para colher as assinaturas e deu tudo certo. Foi tudo finalizado com cuidado e o preparo do nosso Pai amado. Então eu disse a ele: eis aí a resposta de ontem. Deus é maravilhoso. Quero compartilhar também que naquele culto intercedi por alguns irmãos pela primeira vez. Ela faz parte da intercessão da igreja. Deus sabe o quanto eu estava nervosa, mas senti a presença dele tão perto de mim. Por último, intercedi pelo meu marido e pedi ao Senhor que abrisse as portas para ele e restaurasse o vigor no seu trabalho. E olha que eu nem sabia que teria uma visita no dia seguinte, só fiquei sabendo depois. Por isso, irmãos, peçam com fé e ele fará. Eu agradeço ao Pai e digo: eu te amo, Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Esse é o testemunho da Sílvia e do marido, esse casal que nos frequenta aqui e que vieram quinta-feira e receberam a graça de Deus. E no dia seguinte, Deus agiu. Por isso a palavra: buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas que você precisa, todas as outras, o Senhor faz. Prioriza aqui, prioriza essa casa, priorize o reino que Ele estabeleceu aqui. Eu falo essa casa porque vocês são membros daqui, só por isso. Mas priorize o reino de Deus. Priorize porque o restante Deus vai fazer. Amém, queridos? Amém? Esse testemunho é maravilhoso. Então, se vocês tiverem algum testemunho, por favor, entregam para a gente ou venham aqui na frente falar, porque isso edifica a casa do Senhor e acrescenta mais na nossa fé. Amém, queridos? Vamos à palavra. Abram comigo o Evangelho de Lucas, capítulo 5. Obrigado, querida. Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso número 1 em diante. Deus é bom, né? Deus é bom demais. Essa passagem da palavra nós conhecemos muito bem, né? Mas toda palavra, ela tem algo sempre diferente para nos ensinar. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 1 em diante, diz assim: aconteceu que Jesus estava junto do lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago. Grave isso. Leve o barco para o lugar mais fundo do lago. Então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos. Está aí a diferença agora. Mas sobre esta sua palavra lançarei as redes. Sobre a sua palavra lançarei as redes. Queridos, todo mundo aqui já teve um encontro com Deus, ou já ouviu falar sobre Jesus, né? Todo mundo aqui já, de alguma forma, foi tocado por uma palavra, foi tocado por algo através de Jesus. Pedro era um homem comum, era um homem que estava acostumado com o mar. Dentro da sua experiência, ele não conseguiu apanhar absolutamente nada. Ele era um homem que dependia da pesca. Ele não estava fazendo isso por hobby, ele não estava fazendo isso porque ele queria ir um pouco para o lago, não. Ele precisava sustentar a sua família. Mas, queridos, existem momentos na nossa caminhada cristã, mesmo que você já tenha ouvido falar de Jesus,
mesmo que você já tenha tido um relacionamento com Jesus, existem momentos na nossa caminhada cristã que parece que nada acontece. Parece que o céu está de bronze, parece que tudo está travado. Oh, abençoado. Parece que está tudo travado, parece que as coisas não estão acontecendo e a vida fica estagnada. Aí você fala assim, mas eu conheço Jesus, mas eu venho na igreja, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu participo dos princípios e dos valores do reino de Deus e parece que nada acontece. Entenda uma coisa, o que Deus espera de mim e de você chama-se profundidade. Deus não quer só relacionamento. Deus se relacionava com toda a multidão, mas ele tinha profundidade com apenas 3, Pedro, Tiago e João. Prestem bem atenção nisso. Deus se relacionava com todo mundo. Todas as pessoas que chegavam perto de Jesus, ele mantinha um relacionamento. Mas profundidade, ele só tinha com Pedro, Tiago e João. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, não basta conhecer Jesus, não basta frequentar uma igreja, não basta você entender a palavra de Deus, Deus exige de você intimidade e profundidade. E hoje eu quero falar sobre isso. O tema da nossa mensagem é quando Deus te leva para mais fundo. Quando Deus te leva para mais fundo. Quando Deus te leva para um lugar onde Ele quer realmente ter um relacionamento com você. Deus quer te levar para um lugar mais fundo. Então, queridos, entenda uma coisa. O raso, ele é confortável. Ficar no raso é bom. Você não tem muito trabalho, você não tem que buscar muito a Deus, você não tem... É bom, o raso ele é confortável. O raso ele é previsível. Quando você tem uma vida razoável, você já sabe o que vai acontecer, você já tem ideia do que pode acontecer na sua vida. Porque quem vive no raso já tem uma vida previsível. O raso também, ele é controlável. O que significa isso? Quando você tem uma vida no raso, você consegue controlar a sua vida melhor. Pedro, quando ele estava ali jogando as redes, ele sabia o que ele estava fazendo. Ele estava ali no raso, ele estava ali na superfície, ele estava vamos dizer assim, na beirada do lago, ele estava no controle do seu barco, ele sabia tudo que estava acontecendo. Mas Jesus manda ele ir para mais fundo. Jesus manda ele ir, sair da margem. E queridos, às vezes eu e você vivemos um relacionamento com Deus na margem. Por isso nada acontece. Por isso nada acontece. Porque vivemos de um jeito que está confortável, parece que está bom, mas a vida não sai do lugar. Você se acomodou e você agora gostou da vida que você está levando com Deus e está tudo bem. Só que, queridos, Deus quer mais. Deus quer mais profundidade. Deus quer mais na nossa vida. Deus quer fazer algo mais, Deus quer curar mais, Deus quer dar mais palavras para você, Deus quer realizar coisas no seu futuro, mas para isso a gente precisa sair da margem. Então hoje entenda, Deus quer te levar para um lugar mais fundo no relacionamento com Ele. Deus quer que você comece a viver coisas que você nunca viveu na presença do Senhor. Entenda uma coisa, querido, existem pessoas que conhecem as histórias bíblicas. Essa história, por exemplo, que eu falei, vocês conhecem, da pesca maravilhosa, todo mundo conhece. Existem pessoas que conhecem tudo sobre a palavra de Deus, mas não vivem experiências com Deus. Não vivem transformações com Deus, porque estão na margem do relacionamento. Existem cristãos, por exemplo, que frequentam igrejas, frequentam ambientes, seminários. Existem cristãos que participam de vigília, participam de tudo, mas a vida continua do mesmo jeito. Por que será? Será que o problema está em Deus? Ou será que o problema está em nós que não saímos da margem? Não saímos da zona de conforto? E Jesus percebeu isso em relação a Pedro. Por isso que falou, Pedro, vai para mais fundo. Vai para mais fundo. Eu creio que hoje Deus, Ele não quer apenas se relacionar comigo e com você. Ele quer que você viva o sobrenatural.
Sabe, queridos, quando eu leio a palavra de Deus, eu vejo grandes homens que viveram coisas extraordinárias. E por que eu e você não vivemos? Por que eu e você não vemos fogo cair do céu? Por que eu não vejo paralíticos levantando na hora? Porque vivemos na margem. Somos já acostumados com as coisas pequenas de Deus na nossa vida. E Deus quer mais. Esse testemunho que lemos aqui é maravilhoso. Mas Deus tem mais para esse casal. Deus tem coisas grandes para realizar na vida deles. Esse testemunho é a ponta do iceberg. Deus tem mais. Não só na vida deles, de todos nós, mas precisamos sair da margem, parar de lavar as redes e começar a ir para mais fundo no relacionamento com Deus. Se você não tem mais de Deus, é porque você não faz mais por Deus. Grave isso. Se você não tem mais de Deus, é porque você não faz mais por Deus. Não é só ir em igreja de domingo, não é só vir à igreja de quinta-feira, não. É viver uma vida mergulhada em Deus. Todos os dias. Então a gente precisa sair do raso. Para de vida de raso. Chega. Precisamos nos aprofundar e viver coisas extraordinárias em Deus. Amém? E eu quero trazer alguns princípios, algumas lições, para que vocês entendam que por que devemos sair do raso. Chega, a vida vai passando, a idade vai chegando e a gente ainda não viveu tudo aquilo que Deus tem para nós. Deus tem muito mais. Não se contente com aquilo que Deus já fez. Não se contente com aquilo que Deus está fazendo, porque Ele sempre tem mais. Ele sempre tem o melhor. Se alegre, a gente se alegrou hoje com esse testemunho, se alegre, maravilha, mas continua, porque Deus tem mais. Tem gente que é abençoado e vai embora, já percebeu? Tem gente que entra na igreja, é abençoado e some. Por quê? Porque se contentou com aquela bênção. Amém, está tudo certo, mas Deus tem mais. Deus tem mais. Então, queridos, primeira coisa que a gente precisa entender, o raso, ele não sustenta o propósito. Grave isso. Você nasceu por um propósito. Você nasceu porque Deus tem algo para a sua vida. Mas o que vai sustentar esse algo é a profundidade no relacionamento e não o raso. Raso não sustenta propósito. Você vai passar 20 anos na igreja e a sua vida não mudou. Por quê? Porque você não saiu do raso. Raso não sustenta propósito. Raso não sustenta propósito. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: João capítulo 3, versículo 8 diz assim: o vento assopra onde quer. Quando você está no profundo, o vento passa. Você não tem controle sobre o vento. Você não tem controle sobre as circunstâncias da sua vida. Você não tem controle com aquilo que vai acontecer na sua vida. Por quê? Porque o vento assopra onde ele quiser. Mas quando você está no profundo, o vento pode soprar à vontade. Não vai fazer nada com você. Porque você está na profundidade do relacionamento com Deus. Então, quando Jesus disse isso, o vento assopra onde quer, é o seguinte: eu não tenho controle com aquilo que acontece na minha vida, mas eu tenho controle de onde eu quero estar, para que as coisas que aconteçam na minha vida não me atinjam, não me peguem de surpresa. E o melhor lugar para se estar é na profundidade do relacionamento com Deus. Então está na hora de sair do raso. Está na hora de só vir para a igreja e dizer está pago. Está na hora de só vir para a igreja e falar já cumpri o meu dia hoje. Não, é vida, relacionamento, intimidade, profundidade com Deus, todos os dias. Jesus Cristo não disse, estarei convosco todos os dias? Nós precisamos estar com Ele também, todos os dias. Isso é profundidade. Isso é profundidade. Queridos, vida superficial não sustenta chamado. Vida superficial não sustenta o propósito. Então a gente tem que começar a viver o extraordinário. O que é extraordinário? É aquilo que vai além do ordinário. O que é o ordinário? É vir para o culto todo domingo. O que é ordinário? É ir trabalhar todos os dias. O que é ordinário? É a vida comum. Deus não quer isso.
Deus não quer isso. Deus quer que você seja extraordinário, que você viva além do comum. E, queridos, no raso, isso não acontece. Ah, pastor, mas eu oro. Ora mais. Ah, pastor, eu busco. Busca mais. Ah, pastor, eu sou um homem de Deus. Seja mais. É isso que Deus quer. Entenda que Ele morreu por você. Ele foi no limite. Jesus foi um homem extraordinário. Jesus não era comum. E Ele espera que eu e você também não sejamos comum. Precisamos ser homens e mulheres extraordinários. Entenda uma coisa, queridos, que cristianismo de aparência não sustenta a vida. Hoje virou moda ser cristão, já percebeu? Hoje virou moda ser cristão. Isso não é para ser moda, isso é para ser vida. A pessoa tem que entender o que é ser cristão. Hoje virou moda ser cristão. Não, o cristianismo de aparência não sustenta. Quando os dias são difíceis, o que vai sustentar não é o seu louvor na igreja, não, o que vai sustentar você é a sua convicção de que você é filho de Deus, filha de Deus, e que Ele te sustenta na profundidade de relacionamento. É nos dias maus que você vai ver se o seu cristianismo de aparência vai resolver alguma coisa. Não vai, é relacionamento. É relacionamento, é vida com propósito. Entenda uma coisa, queridos. Conhecimento sem intimidade não sustenta nos dias difíceis. Eu conheço grandes teólogos, eu conheço grandes homens de Deus que estão passando crises na vida e não sabem o que fazer. Cadê a palavra? Cadê o conhecimento? Pessoas que se corrompem nos dias difíceis porque a palavra que achavam, que entendiam, que viviam, não é assim que funciona. Não vivam cristianismo de aparência. O cristianismo deve ser a sua vida, a minha vida. Eu estou entrando numa igreja, eu estou frequentando uma igreja porque eu sou filho de Deus, eu preciso me alimentar, eu preciso da palavra. Eu estou indo trabalhar e lá no meu trabalho eu vou ser boca de Deus para aquelas pessoas. Eu estou indo na minha casa, eu vou ter o meu culto doméstico com meus filhos. Isso é cristianismo com profundidade. Mas às vezes a gente só pensa em Deus. Queridos, eu estou batendo porque eu apanhei também, tá? A gente, na verdade, fala, mas a gente já apanhou antes. Então, eu olhei para a minha vida, quando eu estava escrevendo essa palavra, eu falei, Deus, eu sei que o Senhor quer mais de mim, eu preciso fazer mais. Eu preciso ser um homem melhor, eu preciso ser um marido melhor, um filho melhor, um pai melhor, um pastor melhor, um amigo melhor. Eu não posso me contentar com o que eu já vivo, porque Deus quer mais. Deus está esperando mais. Deus está esperando mais. Então, a gente tem que sair do raso. Entenda que emoção, queridos, não sustenta nos dias da tempestade. Emoção nos sustenta. Não é para vivermos emocionados, é para vivermos convictos com aquilo que Deus tem para a nossa vida. Entenda uma coisa, Jesus falou em Mateus 7 sobre a casa construída na areia. O que é uma casa construída na areia? É uma casa sem alicerce, é uma casa sem profundidade. E o que cria profundidade são os alicerces. E qual é o alicerce? É uma vida plena em Deus. Entenda uma coisa, queridos, quando começamos a vida cristã, essa vida ela começa no raso, é natural. Pode ter pessoas aqui, por exemplo, que são novas na fé, está tudo bem. São pessoas que estão começando no raso, mas não se contente com o raso, comece a avançar. Comece a se envolver com as coisas de Deus, comece a buscar mais o Senhor. Daqui a pouco você vai sair do raso, você vai entrar num lugar mais profundo, e assim você vai montando o seu alicerce. Porque quando chegar os dias difíceis, quem vai te sustentar é o seu alicerce. A areia não sustenta ninguém. O vento sopra onde quiser, lembra disso? Então a areia não sustenta ninguém. Ou você cria um fundamento, através do seu relacionamento com Deus, ou qualquer tempestade vai te derrubar. O que vai te sustentar nos dias difíceis não é o raso, é a profundidade. Sabe, muitas pessoas querem promessas. Eu quero promessa de Deus para a minha vida. E eu sei que todo mundo aqui quer. Deus tem promessas para nós. Mas ninguém vive o compromisso com Deus, continua no raso. Como é que vai viver as promessas de Deus? Porque continua no raso.
Todo mundo quer ter autoridade espiritual, ser realmente um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas não tem disciplina espiritual. O que adianta? Queridos, Deus não é criança. Deus, Ele me conhece e te conhece profundamente. Como é que Ele vai derramar algo em você se você não tem estrutura para aguentar? Queridos, a glória de Deus pesa. Sabia disso? A glória de Deus, o poder de Deus, as promessas de Deus, elas pesam. Não é todo mundo que aguenta. Então, para você viver tudo que Deus tem para você, você tem que ter estrutura. Lembra quando Moisés queria ver Deus? O que Deus disse? Olha, você não vai poder me ver. Porque aquele que me vê, morre. Porque a glória pesa. A glória pesa. O poder de Deus pesa. Então, tudo isso que a gente vive é Deus nos estruturando para montar o nosso alicerce para viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Por isso que a gente precisa aguentar. Por isso que a gente precisa se manter para que Deus possa manifestar a glória dele sobre nós. Então, queridos, entenda uma coisa. Precisamos viver os processos da vida para suportar tudo aquilo que Deus tem para nós. É através dos processos que a gente vive tudo aquilo e aguenta tudo aquilo que Deus tem para derramar. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando. Eu só tenho uma coisa para dizer, é Deus forjando e preparando, porque a glória dele vai descer. É Deus te forjando e te preparando para a glória dele descer. Moisés não estava preparado para ver Deus. Por isso que Deus passou, mostrou só as costas dele, mesmo assim, o rosto dele ficou todo claro. Ficou brilhando, porque a glória de Deus pesa. Quando eu falo glória, é tudo aquilo que Deus tem para derramar sobre a sua vida. Para isso você precisa sair do raso, senão o raso não vai te sustentar. Amém? Então olha para a sua vida, vê como é que você tem vivido o Evangelho. Como é que você tem vivido o Evangelho? Na sua casa, na sua família, no seu trabalho, dentro da igreja. Como é que você tem vivido o que Deus tem para você? Ou você está apenas frequentando ambientes espirituais? Não, tem que viver o Evangelho. Vocês estão aí sentados numa cadeira, eu estou aqui, todos nós estamos vivendo o Evangelho agora. Isso é viver o Evangelho, é ouvir a voz de Deus, é ser ministrado pelo Senhor e colocar tudo isso em prática. Amém? Segunda coisa, queridos, ir para o fundo, ir para a profundidade, precisa confiar na palavra de Deus. Não adianta você querer ter um relacionamento profundo com Deus, se você não confiar na sua palavra. O que vai te levar para a profundidade é a palavra de Deus. Então, queridos, entenda, Lucas capítulo 5, verso 5 diz assim, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Imagina a cena, um homem experiente, um pescador experiente, passou a noite inteira pescando, usou a sua experiência e não adiantou nada. Existem momentos, querido, que a nossa experiência não vai servir para nada. O curso de teologia que você fez não vai servir para nada. O PhD em tal área da sua vida não vai servir para nada. Existem coisas na vida que o que você é, o que você sabe, não vai servir para nada. Pedro era um dos melhores pescadores da época. Um dos melhores. Passou a noite toda e não pescou nada. Mas o que fez a diferença? A palavra. Vocês hoje estão ouvindo uma palavra, como eu também estou ouvindo essa palavra. Só vai fazer diferença na nossa vida se a gente obedecer a palavra, como Pedro obedeceu. Pedro tinha experiência. Ele sabia qual era o melhor horário para pescar. Ele sabia qual era o melhor momento para pescar. Mas ele não pescou nada. Pedro estava frustrado, Pedro estava cansado, Pedro estava lavando as redes, e isso acontece na nossa vida. Existem momentos que a gente está cansado, que a gente está exausto, que a gente já tentou, que a nossa experiência já foi, que já fizemos tudo. Mas, queridos, quando você tem uma palavra, você tem tudo. Quando você tem uma palavra, você tem uma promessa. E Deus está te dando uma palavra hoje, para sair do raso. Para sair do raso. Queridos, a palavra que Jesus deu para Pedro
destruiu a experiência dele, destruiu o conhecimento dele, destruiu ele. E ele foi. Ele falou assim: eu já tentei de tudo, já fiz de tudo, mas porque você me falou, você que é mestre, me deu uma direção, eu vou. E vocês sabem o resultado. Foi a melhor pesca da vida de Pedro. Queridos, a gente como família Aliança só chegou aqui nesse lugar por causa de uma palavra, por causa de uma direção. A gente só chegou naquele hotel por causa de uma palavra, por causa de uma direção. Então, não é só ouvir, é obedecer. Se tiver que ir para mais fundo, vá. Se tiver que se aprofundar, vá. Entenda uma coisa, queridos, a palavra de Deus, ela é criativa. Quando Deus fala, algo muda. Quando Deus fala, algo muda. Quando Deus falar algo para a sua vida, tenha certeza, algo vai mudar. Algo vai acontecer. Tá? Porque a palavra de Deus, ela transforma, ela muda, ela dá direção. Então vocês estão aqui ouvindo uma palavra. Entenda que o fundo, a profundidade, só pode ser acessado pela palavra. Então, queridos, eu sempre vou bater nessa tecla. Meditem nessa palavra todos os dias. Quem leu a Bíblia hoje? Amém. Leia, medite. Pastor, eu não entendo nada. Eu também não. Leia. Leia, peça ao Espírito Santo para te dar clareza, entendimento. Porque você só vai... Esse livro é a porta da profundidade com Deus. Quando você abre esse livro, você está abrindo uma porta para acessar a profundidade com Deus. Esse livro não é comum. Esse livro não é um livro de historinha. Não, esse livro é um livro de homens e mulheres que viveram extraordinário com Deus. E eu e você também podemos ser que nem esses homens. Ousados, destemidos, com uma fé lá em cima, inabaláveis, para viver o que eles viveram. Sabe, Deus está precisando, no termo precisar, não que Ele precise de algo, mas Deus está contando com pessoas que avancem o seu reino. Deus está contando com pessoas que sejam canal de libertação, de transformação e salvação para as outras pessoas. De repente, Deus está te chamando para algo muito maior, mas você ainda continua no raso. Então, mergulhe na palavra, mergulhe na palavra. Amém? A gente precisa, queridos, entender que tudo aquilo que a gente tem que viver em Deus vai ser só na profundidade de relacionamento. Só na profundidade do relacionamento. Sem isso, não viveremos nada. Vamos continuar do mesmo jeito, frequentando a igreja, estando aqui todos os domingos, estando aqui quinta-feira, ouvindo um louvor maravilhoso, amém, está tudo certo. Mas se a vida continua do mesmo jeito, está tudo errado. Então a gente precisa sair do raso. Amém? Às vezes a gente fica querendo explicação. Às vezes a gente fica falando, por que disso, por que daquilo, por que eu vou fazer isso? Entenda uma coisa, a vida com Deus não é baseada em lógica humana. Vida com Deus é baseada em obediência. Deus falou, eu vou para o fundo e eu vou viver tudo aquilo que Deus tem para mim. Amém? Entenda, querido, a fé começa onde a lógica termina. A fé começa onde a lógica termina. Para de ficar questionando, para de ficar perguntando, simplesmente faça. Se é para ler esse livro e se alimentar por ele, leia. Se Deus está esperando você num nível mais profundo, busque e se prepara para uma vida extraordinária, uma vida transformada. Queridos, eu não estou falando que a sua vida vai mudar da noite para o dia, não, mas você precisa dar o primeiro passo. Você precisa querer sair do raso e viver uma vida mais intensa, mais profunda com Deus. Amém? Terceira coisa importante. Chegamos no fundo. Quando você começa a viver na profundidade com Deus, entenda uma coisa. O fundo revela dependência total. Enquanto você está no raso, você está no controle. Enquanto você está no raso, você está vendo tudo o que está acontecendo. Mas é no fundo que entendemos que dependemos de Deus. Sabe aquela pessoa que fala assim, cheguei no fundo do poço? Agora você vai ver o que é depender de Deus. Enquanto você estava no raso, você estava no controle da sua vida. Quando você estava no raso, você estava no domínio da sua vida. Mas Deus permitiu que você chegasse no poço.
para Ele te mostrar que a sua vida depende dEle. Quando é que José entendeu que a vida dele era completamente nas mãos de Deus? Quando ele foi vendido como escravo. Quando os irmãos jogaram ele no poço. Ele entendeu que a vida era completamente dependente de Deus. Então, se você está no poço, glorifica a Deus. Porque agora você vai entender o que é depender dEle. Agora você vai entender que a força do seu braço não serve para nada. Agora você vai entender que a sua experiência não serve para nada. Porque é no fundo que somos revelados, que dependemos de Deus. Olha o que diz Jesus em João 15, 5. O próprio Jesus diz: sem mim, nada podeis fazer. Grave essa palavra, nada. Nada, absolutamente nada. Sem Jesus, eu e você não podemos fazer nada. A vida fica estagnada. Então, queridos, na beira, imagine o lago. Na beira você pisa. No raso você controla. Na profundidade você depende. Grave isso. Na beira você pisa. No raso você controla. A água está aqui, você controla. Mas é na profundidade você depende. É na profundidade que você vai entender a sua dependência de Deus. É na profundidade que você vai ver, na profundidade da crise, na profundidade da dor, na profundidade de tudo que foi intenso na sua vida, você vai entender que você depende de Deus. Então, como eu falei, eu não sei o que você está vivendo, mas aí onde você está, Deus quer te ensinar a dependência dEle. A dependência dEle. Entenda uma coisa, queridos, Deus nos leva para o fundo para quebrar o nosso orgulho e ativar a nossa dependência. Deus nos leva para o fundo para quebrar o nosso orgulho, a nossa autossuficiência e nos ativar a dependência. A autossuficiência, entenda isso, a autossuficiência é inimiga da maturidade espiritual. Se você quer ser um homem maduro espiritualmente, tira a mão, deixa Deus fazer. Se você quer ser maduro o suficiente, um homem maduro, uma mulher madura espiritualmente, tira a mão. Tira o controle da sua vida. Deixa Deus agir. Deixa Deus fazer. Que do jeito dele é melhor. Pastor, mas eu não entendo, eu não sei o que está acontecendo. Não se preocupa, você está na melhor mão que você poderia estar, na mão de Deus. E isso só acontece quando estamos na profundidade. Queridos, quando a gente acha que a gente consegue sozinho, quando a gente acha que a gente consegue resolver as coisas sozinho, Deus permite que algo aconteça para você entender que você sem Ele não é nada. As coisas que acontecem na nossa vida, queridos, é permissão de Deus. Ah, pastor, mas eu estou sofrendo. É permissão de Deus. Ah, Deus não ama o sofrimento. Deus quer que você e eu venhamos a viver bem. Deus nos quer bem. Ele não tem prazer no nosso sofrimento, mas Ele permite que algo aconteça na sua vida para você olhar para cima. Quando você está no raso, você não olha para cima, você olha para a visão do raso. Quando você começa a se aprofundar, o que você faz? Você olha para cima. Porque é na profundidade que Deus vai quebrar todo o nosso orgulho, todo o nosso eu, toda a nossa autossuficiência, e vamos clamar para o Senhor. E vamos entender que o Senhor é que nos sustenta na fragilidade, nos sustenta na dor, nos sustenta no medo, nos sustenta na angústia. Amém? Então, queridos, entenda, no fundo a gente ora mais. No fundo a gente clama mais. No fundo a gente busca mais. No fundo a gente deseja mais o Senhor. Queridos, se tiver tudo bem na sua vida, você não vai chamar pelo Senhor. Se tiver tudo bem na sua vida, você não vai olhar para cima. Se tiver tudo bem na minha vida e na sua vida, não vamos orar. Então Deus não vai permitir que tudo fique bem. Mas Deus vai sempre estar conosco em todos os momentos ruins. Todos os momentos ruins da nossa vida, Deus vai estar conosco. Se tudo ficar bem, alguma coisa está errada. Se tudo estiver bem, a nossa autossuficiência vai começar a prevalecer. Então, queridos, alguma área da sua vida
sempre. Lembra quando Paulo disse espinho na carne? Poucas pessoas entendem sobre isso. O que é o espinho na carne? No caso de Paulo, era algo que Paulo estava sofrendo para mostrar, Deus para mostrar para ele a dependência que ele tinha. Uma área da nossa vida vai ser o nosso espinho na carne. Você, de repente, está bem financeiramente. Amém. De repente, você está bem na área da saúde. Amém. De repente, você está bem nos seus relacionamentos. Amém. Mas você não está bem com você. Esse é o seu espinho na carne. Sempre vai ter uma área da sua vida que vai ser o seu espinho na carne. Sabe por quê? Porque você precisa entender que você depende de Deus para essa área também, que está deficiente. Sabe quando tudo vai estar bem? Quando a gente estiver na glória. Tudo vai estar bem quando a gente não estiver mais nesse mundo. Aí sim, todas as áreas da nossa vida vão estar bem, porque aí já estamos com Deus. Então, queridos, quando Jesus Cristo diz, no mundo tereis aflições, Ele está dizendo isso. No mundo vai ter alguma área da sua vida que não vai estar bem. Sabe por quê? Para você entender que eu estou com você. Então, esse era o espinho da carne de Paulo. Alguma área da vida dele não estava bem. Alguns historiadores dizem que ele começou a perder a visão. Outros dizem que ele começou a ter coceira forte no corpo. Ele não conseguia lidar com isso. Então, queridos, vai ter sempre uma área da nossa vida que vai nos lembrar que dependemos de Deus. Vai nos lembrar. Então, queridos, existe alguma área na sua vida que você, de repente, está tentando controlar? Financeiro, ministério, família. De repente, existe alguma área da sua vida que você ainda está tentando ter o controle. Larga, tira a mão, deixa Deus fazer. Deixa Deus operar. Deixa Deus trabalhar. Amém? Estamos caminhando para o final. Entenda uma coisa, queridos. Deus nos leva para mais fundo, para nos libertar da autossuficiência. Deus nos leva para mais fundo, em todas as áreas, para nos libertar da autossuficiência. Nós não somos nada sem Deus. Nada, absolutamente nada. Precisamos dele para tudo. Amém? Por último, é no fundo que existe abundância. É no fundo que existe abundância. Lucas capítulo 5, versículo 6 diz assim: e fazendo assim, apanharam grande quantidade de peixe. Onde é que Pedro apanhou uma grande quantidade de peixe? No fundo. Ele não sabia. Ele conhecia o lago. É interessante que o texto não fala mar, o texto fala lago. Então a gente deduz que é uma coisinha menor, uma área menor. Que ali ia ter uma quantidade grande de peixe. Mas não tinha, porque não era o momento de Pedro pescar essa grande quantidade de peixe. Por quê? Porque ele precisava de uma palavra. Existem coisas na minha vida, na sua vida, que só vai acontecer depois que você receber uma palavra. Não adianta ir lá, não adianta tentar fazer, não adianta usar a sua experiência, porque você ainda não recebeu a palavra, então não vai acontecer. Agora, quando você receber a palavra, vai, porque vai acontecer. Porque quem colocou os peixes ali foi a palavra. Você acha que Pedro já não tinha ido lá? Ele passou a noite inteira pescando, ou seja, ele deve ter percorrido o lago inteiro e não tinha peixe. Mas quando Jesus fala, tudo acontece. Então, quando Jesus disse, vai, é como se ele estivesse dizendo para Pedro o seguinte: olha, volta lá, porque eu já mandei os peixes irem para lá. Volta lá, porque eu já reuni todos os peixes num lugar só. É isso que Deus faz. Então, quando Deus lançar a palavra, aí vai acontecer. Então, enquanto você não tiver uma palavra, por favor, não faça nada. Não decida nada. Não escolha nada, porque você ainda não tem uma palavra. Agora, quando você tiver a palavra, mergulhe. Vai de cabeça, porque Deus já fez o que tinha que fazer para que algo pudesse acontecer. Amém? Então, queridos, lá no fundo, quando Deus te leva para lá, o milagre acontece. O milagre de Pedro não estava na margem. O milagre de Pedro não estava no raso. O milagre de Pedro estava na profundidade do lago. E lá ele fez o que ele sempre sabia fazer: jogar as redes. E ele fez a melhor pesca
da sua vida. Entenda uma coisa. Antes, Pedro estava indo para o lago através da sua experiência e através do seu esforço humano. Agora ele estava indo através de uma direção de Deus. Às vezes você está fazendo a mesma coisa na sua vida e nada está acontecendo. Mas quando você tiver a palavra, faça de novo a mesma coisa, porque o extraordinário vai acontecer. Não porque você é experiente ou porque você já está fazendo aquilo várias vezes. Não, é porque agora existe uma palavra. Agora existe uma palavra. Então, através dessa palavra, faça o que tem que fazer. Amém? Então, quando você vive no profundo, você começa a depender de Deus. Você começa a entender que esforço, experiência e conhecimento não servem para nada. É na palavra que tudo muda. É na palavra que tudo muda. Entenda uma coisa, queridos. Quando você recebeu uma palavra, Deus já preparou tudo para que essa palavra aconteça. Ele mesmo disse, o Senhor, quando eu lanço a palavra, ela não volta vazia. Antes, ela produz aquilo para qual ela foi lançada. Então, quando Deus te der uma palavra, o céu e terra já movimentou para que essa palavra se cumpra. Para que essa palavra se cumpra. Sabe, queridos, quando a gente decidiu ir para o hotel, como família, eu não sabia o que ia acontecer. Não tinha a mínima ideia. Mas eu tinha uma palavra. Quando a gente começou a procurar um lugar para a igreja, eu não sabia onde seria e nem como seria, mas tinha uma palavra. E olha, onde estamos. Deus fez infinitamente mais, porque quando Ele deu a palavra, Ele já preparou tudo. Já preparou tudo, porque quando a palavra sai da boca de Deus, céus e terra já se movimentaram para que essa palavra se cumpra. Então, queridos, não tenha medo. Mergulhe no profundo, viva no profundo, se relacione no profundo. Amém? Para finalizar, eu quero deixar uma frase. Quem aceita ir mais fundo, descobre um novo nível de chamado. Todos nós temos chamados. A sua vida é o seu chamado. Eu sempre falo, existem chamados específicos, pastores, pastoras, evangelistas, missionários, amém. Isso é um chamado específico para a obra de Deus. Mas a sua vida é o seu chamado. Então, quando você aceita de Deus ir para mais fundo, está doendo, não tem problema, está sofrendo, tudo bem, é uma crise mais intensa, é mais fundo, mas entenda, Deus está te chamando, porque Ele quer te levar para um novo nível de relacionamento, um novo nível de intimidade. Amém? Eu creio que hoje o Espírito Santo está te chamando para uma oração mais profunda, para uma consagração mais intensa, para uma entrega mais intensa e um posicionamento de homem e mulher de Deus para sair do raso e viver tudo aquilo que Deus tem para mim e para você. Jeremias, capítulo 33, verso 3, eu termino aqui. Deus diz, clama-me, e responder-te-ei e anunciarei coisas grandes, firmes, que você não sabe. Ei, Deus tem mais. Deus tem mais. Deus tem muito mais para nos entregar. Não se contenta em apenas uma vida cristã. Se aprofunde no relacionamento com Deus. Você e eu ainda não vivemos tudo aquilo que Deus tem para nós. A gente ainda não está vivendo na profundidade que Deus espera de nós. Mas eu creio que hoje Deus virou uma chave aí na sua mente. E o meu desejo é que você não saia daqui hoje do mesmo jeito que você entrou, mas com esse pensamento e essa vontade de mergulhar mais profundo no relacionamento com Deus. Não perca essa oportunidade, amém? Vamos orar, vamos ficar de pé para orarmos. Eu quero orar por você, que se essa mensagem falou com você, eu quero orar por você. Eu quero orar de uma forma específica para a sua vida. E se essa mensagem falou com você, eu quero que você venha aqui na frente junto comigo. Não se preocupe com as pessoas. Não se preocupe com ninguém. Vem aqui que eu quero orar por você especificamente. E depois para a igreja. Eu quero orar por você especificamente. Depois a gente ora para a igreja.
Mas se você sentiu que essa mensagem falou com você, se você sentiu que você tem um chamado, se você sentiu que você precisa sair do raso, vem aqui na frente. Deus tem mais para te entregar. Eu não vou orar porque Deus está ministrando no meu coração que tem mais alguém. Tem mais alguém que precisa vir aqui na frente. Porque Deus falou no seu coração de forma íntima, profunda, e o Espírito Santo está querendo transformar a sua vida. Deus quer trabalhar profundamente no seu coração, vem? Não tenha medo, não tenha vergonha, Deus quer falar com você nessa manhã. Deus quer orar por você, junto comigo, com todos nós, Deus quer interceder pela sua vida. Vem, sai do seu lugar. Não deixe a vergonha, o medo te segurar. Deus quer trabalhar no seu coração. Deus quer te dar um novo tempo, uma nova história, um novo momento. Vem. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Cada vez que a minha fé é provada, Pai, em nome de Jesus, ela ouviu a tua voz, ela ouviu a tua palavra. Senhor, só o Senhor sabe tudo que ela vive, tudo que ela passa. Só o Senhor sabe as profundidades de cada situação que a sua alma e o seu espírito vivem. Mas hoje o Senhor a chamou porque o Senhor tem coisas grandes para ela. Vão pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, que a cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, que a cada dia vou viver, rompendo em fé. Que a cada dia vou viver, rompendo em fé. Que a cada dia vou viver, rompendo em fé. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Nós queremos o teu nome, queremos o teu nome
sobre toda a terra e eu te exalto, és tudo em minha vida, precioso és para mim, eu te exalto, Cristo, te exalto, Cristo, te exalto, Cristo, meu Rei, porque eu te exalto, és tudo em minha vida, precioso és para mim, eu te exalto, Cristo, te exalto, Cristo, te exalto, Cristo, meu Rei. Aleluia. Aleluia. Coloca a mão no seu coração, Pai. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos chama atenção, a Tua palavra nos corrige. A Tua palavra nos traz de volta para o trilho, Senhor, da nossa existência humana. Obrigado, Senhor, por falar conosco nessa manhã de forma íntima e profunda. E nos chamando para a profundidade de relacionamento de uma vida contigo. Senhor, eu tenho certeza que a Tua palavra, Senhor, penetrou no coração da Tua igreja, do Teu povo. E que esta palavra ela possa produzir, Senhor, frutos de conhecimento, de prática, e possam transformar a vida do Teu povo e da Tua igreja. Que essa semana eles possam viver a melhor semana da vida deles. Que nessa semana eles possam estar na profundidade do relacionamento contigo, através da oração, através da busca, através da leitura da palavra, através do conhecimento. Senhor, porque a Tua palavra diz que devemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que isso possa ser o desejo da Tua igreja, que isso possa ser o desejo do Teu povo. Senhor, que eles possam ser surpreendidos nessa semana pelo Teu mover, pelo Teu agir, e que eles possam dar testemunhos de que o Senhor operou grandes sinais e maravilhas no meio dessa família e no meio do Seu povo. Pai, obrigado. Eu te peço que o Senhor estenda a Tua boa mão nesta manhã. Abençoa cada um aqui, abençoa essas famílias, abençoa suas casas, seus negócios, seus trabalhos. E onde eles colocarem as plantas dos seus pés, onde eles colocarem as suas mãos, abençoado eles serão, no nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado. Nós te agradecemos e oramos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Levanta as mãos aos céus, que o amor de Deus o Pai, a graça do Filho, a doce comunhão do Espírito Santo esteja com toda a sua igreja, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Vão em paz, o Senhor nos abençoe.